Fala aí, galera. Aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo dos coloides. Bom, como a gente viu no nosso primeiro vídeo, um coloide nada mais é do que um intermediário de uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, para uma suspensão, que é uma mistura heterogênea, né? Os exemplos clássicos, como a gente já estudou. Então, por exemplo, água e sal, uma solução, água e areia, uma mistura heterogênea, uma suspensão. E aí, no caso, um coloide seria aquilo que parece ser uma solução, ou seja, ele parece ser homogêneo, mas na verdade ele é heterogêneo. Como, por exemplo, aqui na nossa imagem, a gelatina. Tá certo? E aí o que determina isso é justamente o tamanho das partículas que estão dispersas nessa mistura. Ok? Então, quando a gente tem um tamanho de 1 a 1000 nanômetros, temos um coloide. Ok? Bom, dando sequência, então, agora a gente vai conhecer um pouquinho dos tipos de coloides. Por quê? Essa classificação é de acordo com o estado físico, tanto do disperso, da partícula dispersa, quanto do dispersante, aquela substância base por onde essas partículas vão se espalhar. Quando ambos disperso e dispersante são sólidos, nós temos um coloide chamado de sol sólido. Por exemplo, as pedras preciosas rubi e safira. Quando o disperso é líquido, mas o nosso dispersante é sólido, nós temos uma emulsão sólida. Por exemplo, sorvete e pérolas. Já quando o nosso disperso é gasoso e o dispersante é sólido, temos uma espuma sólida, como por exemplo o isopor. Perceba que em cada um desses exemplos que eu estou falando com vocês, num primeiro momento a gente pode achar que são substâncias, aliás, que são misturas homogêneas, por conta de ter um aspecto uniforme, mas não necessariamente. Conforme a gente consegue, se a gente pensar, dar um zoom, né, nessas partículas, a gente vai observar aí que na verdade se tratam de misturas heterogêneas e não homogêneas. Agora, quando o nosso dispersante é líquido, então nós temos três possibilidades. Se o disperso é sólido, nós temos um coloide chamado sol ou gel, por exemplo, sangue e tintas. Se tanto o disperso quanto o dispersante são líquidos, temos uma emulsão, por exemplo, maionese e leite. Já se o nosso disperso é gasoso e o dispersante é líquido, temos uma espuma líquida, por exemplo, chantilly e espuma do sabão. Agora, quando o dispersante é gasoso e o nosso disperso é sólido, nós temos um aerossol sólido, por exemplo, poeira no ar ou também fumaça. Já se o nosso disperso é líquido e o dispersante é gasoso, nós temos um aerossol líquido, por exemplo, neblina e spray. JP, por que não tem disperso e dispersante ambos gasosos? Porque como a gente já viu lá na nossa aula de química básica, toda mistura gasosa, né, simplesmente gasosa, vai ser uma mistura homogênea, vai ser uma solução gasosa, tá? Então, não temos aí coloides desse último caso, né, disperso e dispersante gasosos, ok? Simultaneamente. Bom, agora falando um pouquinho da classificação desses nossos coloides. Então, um primeiro tipo de classificação que a gente pode ter é com relação à afinidade com a água. Então, se o nosso coloide for do tipo hidrófilo, significa que ele tem afinidade com água. Lembrando que esse filo significa afinidade. Por exemplo, a gente tem aqui a sílica gel. Lembrando que essa sílica gel são aquelas bolinhas que a gente encontra dentro de saquinhos que vêm dentro de malas, bolsas e coisas do tipo, que ajudam aí a manter dentro da mala, desse acessório, manter sem umidade para que não cause bolor, por exemplo. E também temos aí os nossos coloides do tipo hidrófobos, que são aqueles que não possuem afinidade com a água. Então, hidrofóbico ou hidrófobo significa tem fobia de água, não gosta, tem medo de água. Um exemplo aqui seria, por exemplo, a prata coloidal, que aí acaba sendo utilizada, entre outras coisas, como também um medicamento. Agora, o que é um gel? Um gel nada mais é do que ocorre quando eu tenho tanto disperso e dispersante que se distribuem uniformemente pelo sistema. E aí vai trazer para a gente um aspecto de um sólido. Acontece que esse disperso, essas partículas dispersas, vão formar filamentos finos que vão ser interconectados,
formando aí uma estrutura tridimensional. E isso vai manter mecanicamente o dispersante imobilizado, numa estrutura que a gente tem aí, ela é semi-rígida, então ela não tem toda a rigidez aí, por exemplo, de um sólido cristalino, mas ela tem uma estrutura semi-rígida. E acontece que, tendo um gel, a gente pode transformar esse gel em um sol. Um gel é quando a gente tem um sólido, né? Um aspecto de um sólido. Já um sol, a gente vai ter um aspecto mais líquido. Como que a gente consegue fazer isso? Por exemplo, quando eu pego o nosso gel e faço a adição de dispersante, num processo chamado peptização, nós temos aí a formação, né, a passagem de gel para sol. Por outro lado, quando eu retiro o dispersante do nosso sol, num processo chamado pectização, nós voltamos a ter aí um gel. Um exemplo para a gente entender seria a ideia de colocar, por exemplo, o pó de gelatina na água. Então, quando a gente coloca o pó de gelatina na água, a gente obtém um sol. Se a gente retira a água por ultracentrifugação, já que é um coloide, nós obtemos um gel. Outro critério de classificação dos nossos coloides é com relação à natureza dessas partículas que se dispersam. O nosso coloide pode ser aí, nesse caso, de 3 tipos. Ele pode ser molecular, em que eu tenho como partículas dispersas moléculas gigantes ou macromoléculas. E aí, como exemplo, a gente vai ter o amido em água, no caso aí a maisena, né, o amido de milho, ou também a albumina do ovo, ou seja, a proteína do ovo em água. Nesse caso aí, a gente tem um coloide molecular. Um coloide iônico seria, por exemplo, tendo íons gigantes, como proteínas ionizadas em água. Então aí a gente tem esse segundo tipo de coloide. E o terceiro tipo é um coloide micelar, quando a gente tem aí um aglomerado de átomos, moléculas ou íons. Por exemplo, quando a gente pega enxofre coloidal e faz a mistura dele com água. Essa é a nossa segunda parte. Temos ainda a nossa última parte, que a gente vai falar um pouquinho mais das propriedades dos nossos coloides. Até logo. Tchau, tchau.